Isso. Boa. Que surpresa, hein, né? Me tremi todinha entrevistando esse blogueiro. Aqui, puta raça. Quer me dar uma pausa? Oi? Vim te entrevistar. Tu tá falando sério? Bora, troca de lugar. É sério? Rapaz, sério? E eu achando que era o entrevistado. Por isso que tu saiu cedo e ficou sumida, rapaz. Eu ia te ligar, eu disse, cara, minha mulher não apareceu em casa. Rapaz, e tu tá nessa, né, Bira? Tu tá nessa, né? Produção. Sacanagem. Tu, Bira, filho, tu também tá nisso? A produção é forte aqui. Todo mundo É preparado. mesmo, né? Pô, vocês são sacana, hein? Só para explicar, né, para os seus ouvintes e telespectadores, né, o motivo dessa troca, a sua equipe, né, me procurou para, em comemoração ao seu aniversário, que é agora dia 27, 43. que seria super interessante, né, as pessoas te conhecerem um pouco mais, né, esse lado humano, pai, profissional, né, da área jurídica. Hoje, empreendedor também, né, me ajuda bastante nessa luta, que não é nada fácil, né. Então, estou aqui, né, Bira? Porque empreender no país, segundo eu estava vendo, é o segundo país mais difícil do mundo em empreender. Bem difícil. Sabia, Mira, dessa? Absurdo isso, né? Se é pela legislação, é por tudo, né? Não, eu tô surpreso aqui, vocês chegaram aqui, até o Nesquik aqui falou, né? Vira sobrinho aqui, o Nesquik, pessoal, que ele tá tomando Nesquik. É mole? É o... Vira filho no todinho, vira sobrinho no Nesquik. E a gente na água. E a gente na água, graças a Deus, saúde. Saúde. Então, vamos lá. Pois é, aí até o Nesquik falou aqui, né? Falou, quem é que vai ser o próximo entrevistado? Aí eu falei, rapaz, vai ser fulano de tal e tal. Bacana, o cara é fera. E tal. Aí quando eu vejo, O cara é fera. chegou minha mulher, né? Aí, cara, Depois, o entrevistado de hoje é um cara extremamente determinado, talvez um dos mais determinados que eu conheço na vida. Acho que depois do meu pai, se não for igual, né? Acho que por isso que nos casamos. E é isso. Eu vou começar aqui te perguntando como é que você faz para se manter tão focado em tudo que você faz. Sempre eu te denomino, né, como 8 ou 80, né? Ou você não faz, ou você faz até morrer, né? Então, é a primeira pergunta que eu te faço, porque hoje é uma das coisas mais difíceis, eu acho, do ser humano é manter o foco, né? Eu acho que a busca pelo foco, eu vejo sempre o Leandro Carnal falar sobre isso, que eu acho que é um dos bens mais preciosos, né? Que eu acho que o ser humano deveria ter, que era o foco, né? Que é o foco, como ele bem define, é o que é a capacidade, não ele, né? Foi um autor de um livro que você leu. Daniel Flores. Daniel Kahneman, né? Que a definição de foco é saber dizer não, né? Então eu te pergunto, como é que você aprendeu a dizer não para todo o resto quando você quer focar em algo? Eu digo na cara, né? Não. Eu sou desse. Sem pestanejar. Mas olha, Débora, eu acho que. Então, vendo nossos filhos, né? Eu só fui saber o que era TDAH, assim, né? Então, assim, ter a consciência do que seria TDAH depois que eles foram diagnosticados, né? Com isso, tal. Os dois, né? Gabriel e o Matheus. Então, aí eu me vi, principalmente no Matheus, eu me vi fazendo
reminiscências, né? Puxando pela memória, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era adulto, jovem adulto ainda, quando eu comecei a estudar com mais afinco. Senti muita dificuldade, né? De parar para sentar, né? Qualquer coisa tirava a minha atenção, né? Até agora trabalhando, eu ainda sinto muito isso aí. Aí eu tô sempre tô sempre tentando me policiar, né? Me policiar para eu não perder o foco, né? Naquilo que eu tô fazendo, né? Por exemplo, tô despachando um monte de processos aqui. Se eu mexer no telefone, eu vou me desfocar porque eu vou ver alguma coisa no telefone que vai me tirar a atenção daquilo, que já vai me jogar para outra coisa. Isso na minha vida é muito fácil, eu sair, né? Se eu escutar uma música qualquer que me relembre alguma coisa que aconteceu, eu vou ficar tipo viajando naquela música. É muito difícil, na minha cabeça passa várias informações ao mesmo tempo. Tipo, agora eu tô com várias aqui e eu tô tentando me focar no que você acabou de me perguntar, tá entendendo? Isso é muito difícil. Para dizer o não às outras é muito difícil. Eu tento focar o máximo, mas quando eu foco assim em uma coisa que eu quero fazer, eu realmente esqueço todas as outras. Por exemplo, na academia, quando eu vou malhar, eu não pego no telefone. Eu não converso com ninguém, nem com a personal, né? Nem com a Raquel. Eu foco naquilo que eu tô fazendo para fazer bem feito, né? Aqueles 50 minutos, 55 minutos que seja, tem que ser bem feito, né? Quando eu vou estudar, que eu vou ler alguma coisa, eu tento raciocinar, tento ler e afastar os pensamentos, né? Que eu fico com vários pensamentos ao mesmo tempo. É uma doença, né? É uma doença. Fico focando para afastar todos os pensamentos e naquilo, para tentar conseguir não sei se falam que é hiperfoco, eu não sei. Eu sei que é um negócio complicado. Então, na sua opinião, né, qualquer ser humano consegue se desenvolver Com esse foco? Com esse foco, consegue mudar uma condição, né, talvez até genética, né? A gente percebe que pode ser algo, né, relacionado à genética, eu não sei, não tenho conhecimento, mas os nossos filhos têm, né, a mesma patologia, né, vamos dizer assim, que é o TDAH. Então, você acha que um ser humano, mesmo sem tratamento, ele consegue desenvolver? Consegue, com técnicas. Todo mundo consegue, né? Porque quem tem algum tipo de patologia, já está numa condição desfavorável, né? Não é fácil. Então, tipo, na minha época, quando eu era criança, eu não sabia o que era isso. Minha mãe também não sabia. Como eu te falei, né? Não tô falando aqui, eu só fui saber disso vendo nossos filhos, acompanhando o tratamento psicólogo, psiquiatra, né? Que a gente foi acompanhando com medicação. Aí eu fui vendo essa situação toda. Mas aí eu conversando com a psiquiatra do Gabriel, né? Na época, ela me falou que provavelmente, e a psicóloga do Cristo, na época, provavelmente eu fui desenvolvendo algumas gatilhos, algumas técnicas minhas mesmo, assim, tipo, que serviam para mim, para eu tentar ter foco e conseguir tirar maior proveito do estudo, de tudo aquilo que eu estou fazendo, né? Aí, com relação a foco, no trabalho, foco na nossa relação, foco na relação com nossos filhos, foco na musculação. Tudo que eu faço, eu sou muito competitivo, né? Tudo que eu faço, eu realmente quero ser bom naquilo que eu tô fazendo. E sempre foi assim? Voltando lá atrás, na sua infância, né? Você morava com seus pais. Sempre você se percebeu diferente de outras crianças? Sim. Você... Eu não conseguia aprender. Não conseguia aprender? Não. Eu não conseguia ficar sentado. Como de fato, até hoje eu não consigo assistir a aula. Não consigo. Sempre tive essa dificuldade. Eu era uma criança muito inquieta, né? Minha mãe achava até, esse menino tá com capeta no couro, só pode, não é possível um negócio desse. Ele não para, ele não faz nada, ele dá trabalho, ele pula do muro.
pula o muro, né? Eu tinha 5, 6 anos, ficava pulando o muro de casa, né? Ela tá até lá em casa, né? Te contando essa história pra menina que trabalha lá em casa, pra todo mundo lembrar essa história. Então eu amarrava a bicicleta no pé e ficava pulando o muro e passava o dia andando de bicicleta. Sendo que eu não tinha nem 6 anos. Era um pouco danada, né? Aí realmente eu não consegui. Então achava que tinha problema para aprendizado, esse tipo de coisa. Aí, na verdade, tipo, minha mãe, todo sonho do pai que não teve estudo, né? É que os filhos estudem, né? Se formem, né? Façam alguma coisa. Tanto é que meus pais, a gente foi embora de Itaituba no final de 1989 para 90, né? Ia fazer 10 anos. Eu sou de 80, até que eu tô fazendo 43 anos, né? 2023. Então a gente foi embora de Itaituba para Fortaleza, porque o sonho dela era que a gente fosse estudar. E eu não conseguia. Eu até fui bem na terceira série, no Cristo, eu já tinha reprovado em Itaituba. Depois eu reprovei no Cristo no 6º ano. Aí eu fui para o colégio General Osório, né? Na época, que ela me deu, foi como castigo, né? Tipo, eu não fui expulso, eu fui convidado a ser retirado do colégio, a não fazer mais matrícula, Bira. Fui convidado a não me matricular mais, né? Minha mãe, tudo bem, pediu uma orientação ao pessoal do Cristo, era muito bacana, realmente era muito danado. Eu não conseguia ter proveito nenhum, mas ninguém sabia naquela época se tinha que tomar medicação, o que o cara que tinha. Na verdade, eu era traçado como um desajustado, né? Não serve pra nada, na verdade, era assim. Aí então meus pais começaram a me levar para trabalhar. E você emocionalmente sentia alguma coisa? Você tinha vontade de ter uma entrega melhor e acabava não conseguindo? Isso te frustrava de alguma? Não, na verdade, me doía que minha mãe sofria, né? Então você sentia naquele momento, né? Tipo, quando você é criança, você não tem muita maturidade, né? Mas eu sentia assim que ela sofria muito, né? Tipo, pagando colégio, né? Pagando. Ela depositava em você. Ela ficava frustrada, ela se frustrava, né? E ela podia ter. Ela queria que o filho dela. Ela não teve essa oportunidade, eu queria que o filho dela ela dava essa oportunidade. E eu não conseguia, cara. Eu, tipo assim, eu terminava o ano com os livros tudo novinho. Mas sem fazer, né? Tudo certo. Tomara que meus filhos não assistam. Meus filhos não assistem esse episódio. Meu Deus do céu, tô lascado. Porque eu tô cobrando, né, deles. Mas, cara, era difícil. Era muito difícil. Aí ela se frustrada, eu chorava, eu ficava frustrado, né, também. E Cleiton, me diz, quando deu a virada de chave? Quando você percebeu que você precisava, né, entregar mais do que você estava entregando, que você precisava realmente ter uma certa responsabilidade a mais, né, sobre a sua vida. Em que momento que se deu isso? Em que momento que você viu que você precisava mudar de postura, né? A sua mentalidade, né? Hoje fala muito em mindset, mas naquela eleição era... Eu amo muito meus pais, minha mãe e todo mundo, você sabe muito bem disso. Mas, tipo, eu tinha muito conflito com a minha mãe na minha adolescência, né? No início da adolescência, assim, tipo, achava a mamãe muito difícil, eu também era um adolescente difícil. Não de bebedeira, nada disso, era mesmo assim, era teimoso, né? Teimoso e no estalo. Aí eles me botaram para trabalhar por 13 anos na fábrica, né? De confecções, que meus pais tinham lá em Fortaleza e tal. Eles sempre foram muito empreendedor, muito trabalhadores e tal. Aí eu trabalhava a tarde todinha até de noite. Aí eu fui minha adolescência fazendo isso, né? Estudando no General Osório, meu pai me deixava 5 e pouco da manhã como castigo, que eu tinha reprovado no colégio. E eu voltava andando 20 e poucos quarteirões até em casa. Um dia eu chegava morto de fome, eu já tomava um banho e tinha que ir trabalhar. E aí foi minha adolescência, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu já tava no 2º ano, 2º grau, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer na minha vida, né? Tô aqui no General Osório, eu tenho que ir pra outro colégio. O pessoal tudo, né? O pessoal gostava de estudar, não tinha futuro nenhum, assim, um ou outro só. O cara tem que procurar, e esse negócio de trabalhar não é pra mim, não. Trabalhar dá muito trabalho, revira. Tem que pegar o caminho mais curto, que é estudar. Aí então fui pro Colégio Batista, né? 3º ano, fiz o 3º ano lá, fui até bem no 3º ano. Só que aí eu passei numa faculdade,
que o curso era muito longe e era administração e hotelaria, porque meus pais tinham hotel no interior, né, do Pará. Eu achei interessante, minha mãe gostou muito. Aí eu fiz 27 dias, né, abandonei. O Beira até me perguntou isso. 27 dias, tchau, curso. Aí depois no meio do ano eu fiz o Unifor, né, que a gente fez junto e tal, e passei na Unifor. Eu era meio doidinho, né, na faculdade, eu no primeiro semestre não gostava de estudar, gostava só de fazer essas festas, né, calorada e tal. Me lembro que tô, né, Né? fazia junto comigo, minha colega de faculdade. A virada de chave mesmo, eu vi que eu tipo que era melhor eu estudar, mas a virada de chave mesmo foi quando você ficou grávida. Aí você ficou grávida e eu tava recém-formado e eu tinha o que? Era uns 8 meses para passar no concurso para juiz. Então eu botei aquilo ali. Cara, deu 8 meses para passar no concurso. Eu tenho que passar, e eu não tinha passado em nenhum ainda. Fazer a primeira fase, segunda fase, assumir, né? Foi a virada de chave. Tanto é que eu passei no concurso aqui, né, do TJ do Pará, 3 dias antes do Gabriel nascer, do filho mais velho. 5 dias. 5 dias? Mas eu tomei posse dia 6 de... Dia 5 de julho e nasceu dia 10 de julho. Entre exercício dia 6. É isso mesmo, 5 dias antes, né? Uhum. Deu certo. Virada de chave. Foi o motivo para a ação, né? Foi motivação. Motivo pra ação. Foi pressão. Aí eu me cobrava e eu disse, caramba, como é que eu vou sustentar esse moleque, né? Como é que eu vou sustentar esse filho e tal? Mulher, filho. Como é que eu vou fazer? Cara, eu tenho que passar. Então, tipo, botei lá mesmo, tinha dia que eu estudava 14 horas num dia, viu, Bira, filha? 14 horas, tinha hora que minha cabeça ficava pra dormir. E eu dividia quarto com meu irmão, né? Meu irmão, coitado, acordava de madrugada pra começar a estudar e ia dormir quase de madrugada, né? Dormia pouco. Aí ele ficava, pô, tu já vai estudar agora, eu não acredito. Aí ele fazia assim com esse novo. Mas meu irmão foi muito parceiro. Até as compras de casa quem fazia era ele, que é pra eu não me atrapalhar e tal. Eu tomei pressão. Foi uma pressão, foi um negócio bacana. Mas eu lembrando aqui, foi quando saiu o resultado, né? Eu achei que o resultado, achei que o resultado só ia sair segunda-feira. Aí saiu num sábado de carnaval, cara, né? Um sábado de carnaval. Olha o carnaval na nossa vida, né? Sábado de carnaval, ela com um barrigão, moleque, pra ter a criança. Aí eu vou olhar aqui, pô, a internet naquela época era ruim, sabe? Engraçado que eu me formei com 24, né? Passei no concurso com 25. Essa foi uma pressão, né? Foi uma pressão que deu certo. Aí eu me lembro que a internet era ruim lá de casa, ainda não tinha muita coisa. Aqui no site do tribunal, saiu o resultado do concurso. Só passaram 12. Eram 50 vagas, ou seja, sobraram 38 vagas, Bira. Aí só passaram 12. Aí eu, cara, então me passei, pô. Aí apertei aqui no clique aqui pra ver o nome dos aprovados, pra ver se eu conhecia alguém. Aí eu fui vendo o primeiro, segundo, terceiro. E passaram 14. E eu, o 12º, tinha sido eu. Aí eu olhei aqui, Cleiton MP Ferreira. Aí eu olhei o 13º, nem. Eu olhei e voltei, cara, meu nome, ó. Daqui pariu, meu nome. Deixa eu ver se é o meu nome mesmo. Aí eu ia assim, cara. Meu irmão, eu tava sentado, eu comecei a me tremer todinho. Fiz. Aí eu liguei pra você, né? Eu falei, Débora, tá sentada? Aí tô, passei no concurso. Tu não acredito não, passei, cara, não acredito, sou eu que tô me tremendo todinho. Tu deixa que eu ligo pra tua mãe, deixa que eu te ligo pra tua mãe. Aí foi aquela confusão todinha. Aí eu, agora eu vou poder sustentar o moleque. Comigo que era engraçado que a gente fazendo os planos de como a gente ia criar o Gabriel, né? E a gente não tinha dinheiro nem pra comprar fralda descartável, né? E a gente falava, Cleiton, a gente pega aquelas fraldinhas que são, tipo, de pano, né? E a gente vai se virando. E a gente se virou durante muito tempo, né? A gente morou... a primeira cidade que eu morei, que nós moramos juntos, né? Depois que eu fui embora pra
para morar com você foi em Marabá, né? Marabá. E a gente fala que a gente, durante muitos anos, tinha só o kit básico, né? Que era uma cama, uma geladeira, uma mesa. Mas só que a geladeira... Não, nem mesa a gente tinha, nem mesa, nem A fogão. geladeira era na porta só. Aquelas pequenininhas, né? Era Era um fogão usado. o kit é o seguinte, era um rack pequeno, só para apoiar uma TV. Aquelas TV de canhão, né? E o DVD, né? Que roda DVD. O berço que desmonta do moleque, né? A cama, que não era bom. E a gente via os seus colegas todos viajando, ia para a Europa, né? Todo ano fazia as 2 férias, né? Nós tínhamos 60 dias de férias, eram todos viajando. E a gente foi fazer nossa primeira viagem Carro, apartamento. depois de 10 anos, né? A gente não tinha carro, não tinha apartamento, não tinha nada, né? E juntando dinheiro naquela luta, né? E sempre Morando mal. né? Kitnet. Só kitnet que a gente morava. E o Cleiton sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de juntar dinheiro. Desde que a gente namorava, eu lembro que ele ganhava mesada e ele botava na poupança, então fazia os títulos, né, de capitalização no Banco do Brasil e sacava o dinheiro para poder trocar de carro, dar lance no consórcio. E era assim. E eu nunca gostei, né, de juntar dinheiro. Totalmente. Gastava tudo. E é isso. E graças a Deus, né, que a gente, na nossa diferença, né, que somos pessoas completamente diferentes, né, a gente deu certo. Mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Sempre 10 anos de luta, né? Vixe, foi complicado. E o que é que você fala para quem está te escutando aqui agora? Como conciliar, né, a vida de profissional, né, uma carreira difícil, uma carreira que exige muita entrega, que exige muita abdicação, né? Não é só enquanto estudante, né, de carreira jurídica, né? Você passa praticamente o resto da sua vida se privando, né, de certas coisas, porque realmente é uma profissão de risco, é uma profissão que exige, né, muita imparcialidade, exige total imparcialidade e muitas vezes, né, em determinados lugares que a gente frequenta, as pessoas confundem, né, acham, porque eu sou amigo do juiz, porque o juiz pode, que o juiz, o que eu vou falar com o doutor, né? Então, durante muito tempo, a gente viveu esse terror, né? E muito jovem, né, que acabamos, né, atropelando várias fases enquanto era pra gente ter. Namorou, casou, viveu, né, uma época de casamento, depois pensa em filho, depois pensa em tudo, não, a gente atropelou fases. Meu filho, tudo antes. Tudo foi. Fez morar. Já depois. Aí depois foi se organizar na vida, pra namorar agora. Na fase de namoro. Pois. Ei, Bira. Então. Nesquik. Na fase de namoro, né? Então, como conciliar, né? Como ser um cara poderoso, né? Em termos de carreira, né? Uma carreira visada. Ser um cara novo, jovem, que se cuida, bonito, né? Obrigada. E manter um casamento de sucesso, né? Acho que muitas pessoas nos questionam, né, em relação a isso. Não é fácil. Na verdade, eu considero o meu maior sucesso no meu casamento. O meu maior sucesso no casamento é a gente estar bem. Porque quando a gente está bem, eu vi isso. Até que Deus opera, sabe, no casamento das pessoas, na família das pessoas. Quando a família está bem, você não tem medo de nada, cara. De nada mesmo. Se você não tem medo, não tem preguiça, não tem nada. Nada do desconhecido você não tem. Porque parece que é uma força que te dá quando você está com a mulher e seus filhos, todo mundo em harmonia. Acho que Deus opera, sabe? Acho que na família das pessoas. Eu acho que eu até demorei demais para enxergar isso, sabe? Talvez por ser muito jovem na época. E isso não justifica. Me traz muito arrependimento, muita tristeza às vezes.
Mas, cara, de verdade, meu maior sucesso é minha família. E, na verdade, é meu único sucesso que eu considero a minha família. Porque ele recurso, dinheiro, objetos, né? Carro, relógios, câmeras. Isso aí não significa nada se você não tiver ninguém para compartilhar, né? Não verdadeiramente. Compartilhar verdadeiramente. Velho, não vai ter ninguém. Não significa nada, cara, né? O bom mesmo é você ter a sua família, você assistir, cara, até, né, programas que a gente assiste TV, todo mundo junto, é legal. Até coisas que você não gasta nada para estar junto, né? É muito bacana isso, né? É impressionante como a gente demora para compreender isso, né? Eu até falo o seguinte, né? Eu falo essa brincadeira, diz que o homem ele só aprende, ele só amadurece na primeira fase até os 6 anos. Certo? Até os 6 anos. Ele sabe falar, ele sabe usar o banheiro, ele sabe trocar de roupa e tomar banho. Dos 7 aos 40, ele não aprendeu porra nenhuma. Parece que o Edipo da vida pegou lá, Dá um delay. dá um delay dele. Esse período até os 40 ele só vai fazer merda. Aí dos 40 ele começa a evoluir de Não generalize. Não. São 33 anos de delay, mano. De não evolução. Só merda. Aí, cara, obviamente isso é brincadeira, mas faz muito sentido. Você que é um vai concordar comigo. Se você, né? Então, tipo, só amadurece, né? Demora pra amadurecer e tal. E hoje eu enxergo isso aí. De verdade, eu não tô... Porque você tá me entrevistando aqui. Não, mas eu Querendo ser... Eu acho importante, eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, que realmente vive essa incógnita, né? Muitas pessoas querem saber, né, como é que a gente conseguiu estar, né, durante tanto tempo juntos. E 22 anos. Tantos problemas que passamos, que é público e notório, né, para todos. Mas eu acho importante a gente abordar isso, principalmente num período que a gente está vivendo, né? Você entrevistou a Adriana, que, né, tem um tema super pertinente, que é a violência doméstica, né? Quantas mulheres hoje sofrem abusos de todas as maneiras, né? Abusos não só físicos, né? Que eu acho que às vezes é o de menos, né? Não tô querendo romantizar nada, mas assim... A pior violência que eu acho que uma mulher pode sofrer é a violência psicológica, né? Porque a gente sabe que inúmeros homens acham que após, né, conquistar uma mulher, ele se torna dono dela, né? Independente de estar casado, às vezes só namorando, ele acha que ele tem direito, né, sobre a propriedade, né? Acho que é dono, realmente, né, dele. E por se vestir, né, com essa capa de proprietário, ele acha que ele pode fazer o que quiser, né? Então, é importante a gente falar sobre esse tema, né, e mostrar para os homens que existe, sim, a possibilidade de você ser feliz com uma única mulher, né, de você respeitar a pessoa que vive do seu lado. E assim, uma coisa que eu escutei, até do Rodrigo Barros, né, eu achei muito legal, na palestra que eu escutei dele, ele disse que ia fechar uma parceria com uma pessoa e acabou não fechando porque o cara traía a esposa. E ele disse, cara, se tu trai a pessoa que dorme com você, quem sou eu para você não trair mais à frente? Né? Então eu não confio. Né? Então é muito sobre isso. Então o homem ele acha que ele é o tal, que ele é o poderoso, que ele, né, vai se sobressair na sociedade porque ele pega geral, né? E não é sobre isso, porque às vezes ele não consegue dar conta nem da mulher dele, né? Ele não consegue dar conta da própria família. É uma pessoa que não consegue se dar bem nos negócios, não consegue se dar bem numa carreira, não consegue ser um bom pai, um provedor, porque está na Bíblia, né? Que o homem, ele é o provedor. É o cara né, a base de tudo. Então, é ele que tem que dar
todo o apoio para toda a família, né? Não só financeira, mas moral, né? Então, é legal que os homens escutem de você, né? Que eles podem ser, né? Fodásticos, sendo um bom marido, né? Sendo um bom pai, sendo um cara respeitoso, né? Com a sua mulher e em que a puxe para cima sempre, né? Por que não, né? Cara, seu casamento é uma sociedade. É uma sociedade. Sociedade. Então, tipo, não adianta nada você tá bem. Na verdade, não tem como você tá bem se o outro também não tiver. Se ela estiver bem. É impossível, né? Os dois têm. E a mulher tem colaboração sobre isso, né? A questão da submissão não é você dar aqui a cabeça para a pessoa pisar, não. É você entender o seu papel enquanto mulher, né? Que você sim é quem sustenta tudo, né? Que a mulher sábia, né? Dificuldade. É dificular, né? E é sobre isso. Então, assim, eu já recebi inúmeras críticas por tentar, né, segurar meu casamento. Ai, perdoar. Nada, aquela. Né? Então, hoje, né? As pessoas. Não, tô falando assim, até hoje as pessoas acabam apontando você, eu não conseguiria fazer isso, né? Eu não conseguiria ter perdoado, eu não conseguiria viver assim, né? Mas a gente planta para poder colher, né? A lei da semeadura. Então, eu acho que a partir do momento que você faz uma escolha de estar casado, você tem que regar, né? Você tem que fazer tudo pelo seu casamento, né? E tudo o que eu digo não é você ser besta, não é você ser submissa no sentido de que o homem pode tudo e a mulher não pode nada, não é isso, né? Mas é que você tem que dar algo a mais para o seu marido se sentir confortável, né? Para o seu marido se sentir realmente importante dentro daquele seu familiar, né? Porque não adianta só, não, o cara aqui ele tem que ser fiel, ele tem que estar aqui comigo, ele tá independente de qualquer... Não, não é. Né? A gente não pode ser hipócrita, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, e é isso. Então, eu acho que a receita do sucesso, ela tá aí, quando a gente se dá as mãos e faz as coisas acontecerem. Nada cai do céu. Cara, é porque eu sei, casamento vou dizer que é complicado, mas casamento é o seguinte, são duas pessoas que passam por viver sob o mesmo teto, sendo que essas duas pessoas foram criadas de maneira diferente, têm aspirações diferentes, têm condutas diferentes, assim, tem a criação é diferente, né? Então tem várias coisas aí, tem interesses diferentes, às vezes. Então tem coisas aí, você coloca essas duas pessoas. Aí eu acredito que o casamento vai amadurecendo como as pessoas também, né? Aí, tanto o casal amadurece, como o casamento deles amadurece. E não é tipo que nem a da Branca de Neve, né? Tipo, e foram felizes para sempre, né? Beijou, né, Vila? Beijou a Branca de Neve e é feliz para sempre, não é? Você tem que fazer dar certo, né? Tem que fazer dar certo. Né? Make logo, né? Tem que fazer dar certo. Então, você tem que trabalhar todo dia. Casamento, aí você vai trabalhando, você vai estar trabalhando, até que em determinado dia você não trabalha, você nem trabalha mais. Que as engrenagens estão todas ajustadas, que você já não... Aquilo não parece ser mais um esforço. É uma coisa, na verdade, é até prazeroso, né? Eu não sei como é que eu fiquei assim, né? Aquele doidinho na época da faculdade ficava coçando as tuas costas, lembra? No primeiro semestre eu ficava coçando as tuas costas aqui, tu ficava só rindo, olhava pra trás, aí só ria. E eu ficava assim. E aí, gatinho? E aí, é difícil, assim, né? A gente
entrar na vida das pessoas, né? Falar da parte pessoal, que é muito, às vezes mexe com feridas, mas eu acho que realmente é isso, é uma sociedade, toda sociedade tem que haver respeito, né? Seja ela sociedade conjugal, sociedade, né, de negócios, e hoje nós somos sócios, né, também nas empresas, né? Sócio, você me ajuda, você me dá dicas. Verdade. Sócios, E sou nas empresas eu sou só. não, só mentor, Orientado. você é o meu mentor. Que eu não figuro em nenhuma sociedade. Não, eu tô falando assim, a nossa vida, ela é dividida, né, 100%, né, tudo. Então, a gente debate sobre tudo que a gente vai fazer na A gente conversa realmente. a gente conversa. Então, a gente tira sempre, pelo menos uma vez na semana, para sentar e a gente faz um balanço da semana, né? Então, eu peço sua opinião, né, sobre decisões, às vezes, bem estratégicas que eu vou ter que tomar na empresa, eu e seu irmão. E realmente, durante a pandemia, você se mostrou uma pessoa muito interessada nisso, né? Em finanças, em negócios, e estudou muito. Então, isso é o que me admiro muito, o que me admira muito em você, essa sua capacidade que você tem de, quando quer aprender sobre algo novo, você vai lá, senta, compra milhões de livros e senta lá e estuda todos, né? É verdade. Então, eu volto ao foco, né? Então, Isso é verdade mesmo. Eu procuro aprender, né? Agora a aula de canto, né, que eu tô fazendo. Quem diria, né, depois de velho fazendo aula de canto. Bira, eu faço aula de canto. O Bira já falou lá. Aula de canto, quem diria, né? Pois é, eu gosto de aprender, né? Mas eu não gosto de assistir a aula. pois é, embora não goste de assistir a aula, você gosta de aprender, de estar sempre lendo. Eu gosto de aprender. Você acha que o conhecimento, né, independente da área de conhecimento que você vá buscar, é importante para o crescimento profissional e assim, dá uma dica para quem está começando, querem começar hoje. Eu já até vi pessoas te abordando na rua Já. e pedindo dicas, né? Estudantes, poxa, doutor, eu vejo isso é legal e eu quero fazer, Tem festa, né? né? Em festa, O vai. pessoal para a gente, Bira, o pessoal para a gente em festa pra conversar. Pra perguntar. Para perguntar. No meio da festa, é verdade. E eu converso mesmo, de boa, não tem frescura não. Eu acho bom, cara, porque é o propósito, né, daqui, né, cara? Não foi aquilo que a gente combinou, Bira? A gente combinou, não foi isso, né? De tentar a gente começar um canal justamente pra gente poder difundir conhecimento, né? Bons exemplos e conhecimento gratuito pro pessoal. Pois é, cara. Olha o meu TDAH agindo. O que tu perguntou? Uma dica que você... Uma dica para que essas pessoas consigam, né, se enxergar como capazes de evoluir em algo, né? Eu quero começar hoje. Poxa, eu estou fazendo uma faculdade de Direito, estou fazendo uma faculdade de Medicina, de Engenharia, de Contabilidade, Administração, qualquer área que seja. Então, estou fazendo um curso técnico, ou eu estou começando fui contratado por uma empresa, não tenho conhecimento de nada, né? Eu quero aprender. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte, ela tem que fazer a autoanálise. Tem que saber o seguinte, ela tem que reconhecer que ela não sabe. Porque o pior é aquele que estuda um pouquinho de nada, conhecimento superficial. Você acha que é o PhD? É o PhD. Tá entendendo? Esse vai enganar outras pessoas. Até o momento que ele não vai enganar ninguém mais, né? Ele tá se enganando o outro. Então é o seguinte, ele tem que ter tem que chamar a responsabilidade para si. Pô, eu não sei, cara. Aí então ele vai ter que procurar estudar. Mas é difícil porque eu tenho que trabalhar. Poxa, nós estamos num país aqui que milhões estão na mesma situação, cara. E vários deles não conseguem, porque você não pode conseguir também. Mas eu tenho que pegar vários ônibus, ou eu moro muito... Não tenho dinheiro para pagar um curso, não tenho dinheiro para comprar um livro. Mas tem muita ferramenta gratuita na internet. Era difícil naquela época, né? Naquela época, tipo... Eu me lembro como hoje eu pegava as coisas na internet para estudar, para solucionar questões que eu fazia.
O gabarito estava todo errado, cara. Tinha pouco material e o material que tinha ainda estava errado. Aí eu não sei se era propositalmente que o cara colocava errado. Poxa, era difícil, sabe? Era muito complicado. Hoje em dia eu vejo, que bom que é assim. Eu não faço, não. Que nem o cara fica falando, na minha época era mais difícil. Não, não é para isso. Eu vejo que o conhecimento está mais fácil você ir atrás. Então, que bom que é assim. Que as coisas têm que evoluir para ir mais atrás. Cara, você tem condição de você pegar tudo gratuito. Tinha uma promotora, tu lembra da Fabiana, né? Sim. Ela teve um câncer, né? Até foi devastador e ela faleceu. Minha conterrânea de Itaituba, né? Ela conseguiu passar com 3 filhos estudando por apostila da internet, que ela não tinha dinheiro para pagar. Ela não tinha dinheiro para pagar curso, não tinha dinheiro para pagar curso, não tinha dinheiro para comprar livros e tinha 3 filhos. 3 filhos todos pequenos, escadinha. E ela conseguiu, o sonho dela era ser promotora, tu lembras? Eu lembro que ela me falou certa vez, eu perguntei pra ela, como é que você conseguiu passar? Aí ela disse que ela ia pra uma biblioteca, ela estudava 8 horas por dia, tipo como se fosse horário de jornada de trabalho, né? De 8 a meio-dia, de 2 às 18. E aí ela se revezava com o marido, né? E com a mãe, que ajudava, pra ficar com eles, pra ela estudar. Então ela pegava todo o material que ela podia, xerox, né? Apostilas, às vezes livro emprestado, biblioteca, pegava ali, estudava aquela hora que ela tinha ali, como se não houvesse amanhã, né? E ela mudou a condição da vida da família dela. Na família. Tanto é que ela faleceu no cargo e deixou a pensão, Do marido. o marido e os filhos no cargo. Cara, eu senti muito quando ela morreu, mas por outro lado eu fiquei feliz porque ela partiu em paz, né? Ela deixou todo Amparados, né? parado, né? Pois é, aí pergunto, o conhecimento não é tudo? Transforma. Seja para tudo, seja para que tipo de profissão que você vai fazer, qualquer coisa. Olha, procure um eletricista que seja bom naquilo que ele faz. Olha o tanto de serviço que esse cara tem. É difícil, ele recusa até serviço. A gente tá várias situações assim, a gente passou. Seja um eletricista, seja um pedreiro, seja aquele cara que é bom naquilo que ele faz, né? Ele se destaca, não falta serviço, não falta emprego. Eu acredito que conhecimento é tudo, né? Eu vi certa vez uma palestra de um engenheiro elétrico, estava quebrado, tinha montado uma empresa com um sócio aí, cheio de dívida, não conseguia sair, né, da situação que estava. E aí ele começou a entrar na internet, né, ia no YouTube pesquisar vídeos sobre parte elétrica, né, tipo, como é que monta um circuito aqui. E aí ele pegava esses vídeos na internet e remodelava. O mesmo vídeo ele fazia de um formato diferente, um pouco mais didático, né, e tal, e dando dicas. Hoje o cara tem um curso, né, esses infoprodutos absurdos aí, vende pra caramba, é milionário, só vendendo curso para eletricista. Então ele pegou um nicho de mercado, né, que era deficiente. São pessoas que não têm paciência para estudar, né? Sentar que eu vou ler aqui. Até porque o material Elétrica de fita. porque o material é difícil. Então ele pegava e formatava aquele engenheiro, né? E fazia um formato mais didático, visual, né? Que as pessoas só olham ali o vídeo e sabem como fazer e pronto, né? Então é você realmente fazer entregas de algo, né? Que é uma dor, né? E transforma tanto a sua vida como a vida de outras pessoas, né? É muito interessante você ser bom. A semana passada teve a gente entrevistou aqui o doutor José Ronaldo, né? Semana passada. Aí o doutor José Ronaldo falando, né? Doutor, se eu podia dar uma dica aí pros profissionais, os agentes de direito, né? Que ele não gosta da palavra operador de direito, ele disse que na verdade é um agente. Os agentes de direito, os estudantes e tal, que vão estar nos assistindo, se eu pode dar uma dica. Ele falou, olha, acho que o principal que eu poderia dar é a formação humanística, né? Aí a gente pensa assim, questão da empatia, né? Por exemplo, vamos lá.
Já fui juiz em várias comarcazinhas pequenininhas, você sabe disso. Algumas delas menorzinhas, você nem morava comigo, você morava na cidade mais próxima com a família. Aí eu ia e voltava, né? Todo final de semana. Aí o pessoal vê o juiz, né? Tem até medo de falar, né? Tem. Medo de falar, o juiz tá terno preto ali, né? Engravado, pá, o cara emborrado, né? Pá. O pessoal tem medo de falar. Eu disse, cara, em Mocajuba, eles, como é que eu vou fazer para quebrar esse estereótipo, né? De juiz, né? Porque os que me antecederam e me predeceram, né? Vieram antes de mim, na verdade. Eles, um outro também era do mesmo jeito, assim, mais carrancudo e tal. Como é que eu vou fazer? Aí começou a Semana Nacional da Conciliação, Bira. Será que eu vou poder falar isso aqui? Eu acho que eu posso. Vamos ver. Eu vou ver. Semana Nacional da Conciliação, a primeira. Eu disse, poxa, como é que eu vou fazer para esse povo conciliar, cara? Não, tem que ser um jeito, tem que ter um jeito mais humano, né? Que esse pessoal mais brincalhão. Tá entendendo? Aí eu já comecei, já não botei terra. Não bota terra aqui não, que eu vou conciliar. Tava com Mocajuba e Baião. Fazia amanhã um monte de audiência, semana inteira de manhã em Mocajuba. Pegava 50 e pouco quilômetros, acho, de estrada de chão. Ia de tarde para Baião, depois, na hora do almoço, e já pegava Baião à tarde até de noite. A semana todinha. Eu, as defensoras, as promotoras, todo dentro do carro, todo mundo. Aí começava, né? Entrou um rapaz, 21 anos. Novinho, cara. Aí entrou uma senhora, 50 e poucos anos, grandona. Aí eu perguntava pra mulher que tava fazendo audiência, senhora, e a audiência de que é essa daqui? Muito rápido, né? Muito dinâmico tudo. Que audiência de que é essa daqui? A de divórcio. Eu aqui, mira, sentado bem aqui, eu olhei pra caramba. A mulher aqui e o homem aqui. Por que o senhor quer divorciar dela? Aí o rapaz, 21 anos. Não, doutor, quero me divorciar dela, não. Eu amo demais essa mulher. Eu não quero. Sou louco por ela. Aí eu olhei assim pra ela, a senhora, né? Rapaz. E por que a senhora quer divorciar dele? Aí ela, doutor, esse homem é muito inseguro. Eu já criei meus filhos todos. Todo tá criado já, pai de família, já tudo criado. Eu não posso sair pra tomar uma pra beber e dançar, que ele fica me tolhindo. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E eu não aguento mais esse ciúme, não aguento. Meu Deus do céu, né? O que essa senhora tem, né? Que é assim, né? Bem, rapaz, isso é certo, isso é sério, é? Ela falou que segura demais, eu não quero, de jeito nenhum. Ele, doutor, me ajude, pelo amor de Deus, eu amo demais essa mulher. Isso aqui é conciliação, né, doutor? Faz ela conciliar comigo. Ai, meu Deus do céu. Não. Se ela não quer voltar para ele, não, então vou fazer o seguinte. Eu vou suspender essa audiência para vocês pensarem mais um pouco, né? Vocês estão casados há pouco tempo, né? Talvez ele mude. Não, doutor, ele não muda não, mas eu vou suspender aqui para a próxima semana. Mas chama o oficial de justiça aqui, a galera, pro dia aqui. Não quebrar o gelo aqui. Aí o pessoal, bom, doutor, e aí, o que o senhor tá precisando? Você conhece aquela música do Sérgio Reis? Aí, doutor, é sério esse negócio? É, todo mundo lá, um monte de gente. Aí o povo a gente conhece, né? Aí, tá bom, então. Não interessa se ela é coroa, a panela velha que faz comida do todo mundo batendo palma. Foi uma brincadeira bacana e ela rindo e tal. Aí fluiu. Voltou? Voltou não. Mas fluiu. Fluiu lá. As outras tiveram mais conciliação. Tiveram, porque fluiu o negócio, o pessoal tava brincando, aí então ficou todo mundo mais à vontade, tá entendendo? Dessa brincadeira. Ela mesmo riu demais. Ela falou, doutor, na outra semana não dá, doutor. Ele não posso fazer nada. E aí? O que é que você tem mais de dicas para dar para essa galerinha que tá aqui querendo chegar lá no topo? Uma dica de estudo, é? De que você puder dar. Eu acho que é o seguinte. Primeiro, a pessoa tem que focar naquilo que ela quer. Eu quero ser... não, o estudante de direito. Não, vou ser advogado e estudar para concurso. Não. Ou você vai ser
um bom advogado e estudar para isso, ou você vai ser um advogado só que pague as contas, mas focado no estudo. Porque não é todo mundo que tem condição de parar para estudar. Tem que advogar, né? Então você Até pela prática jurídica que aí você faz isso 3 anos. Você faz aqui e tal, no estudo, e pagando as contas e foco mesmo é negócio. Se você ficar transitando nas duas, você não... Primeiro é isso, tem que decidir o que você quer. Decida o que você quer. Depois, você faz, você vai uma jornada de autoconhecimento. Estudo, se for para fazer concurso, uma jornada de autoconhecimento. Você vai errando e acertando. Primeiro vai fazendo as provas, tanto em casa como nos concursos, e vai se descobrindo. Não, eu estudo melhor, como é que eu funciono? Eu não estudo à noite, eu não gosto de estudar à noite. Até hoje. Mas eu acordo de madrugada para estudar, eu gosto. Acordar 3h30, 4 horas para estudar, bacana. Rende bem a manhã toda, se for possível. E fazer questões. Você vai estudando, fazendo questões, né? Tem um caso interessante a atividade jurídica, Bira. Quando eu passei, eu não tinha 3 anos de formado, eu tinha 1 ano de formado, né? Eu formei com 24, passei com 25, então era, não tinha prática jurídica. Não tinha prática jurídica. Só que aí a emenda constitucional, né, que começou a exigir 3 anos de atividade jurídica, ela já existia. Olha, para o estudante de direito constitucional, né? Ela já existia. Só que ela é de eficácia limitada, né? Lembra normas de eficácia limitada? Você que está assistindo aí, vocês lembram? Sabe o que eu estou falando? Deve saber. Então, Já ouviu falar? Já ouviu falar. Então ela não tinha nada que regulamentasse. Na publicação, após a publicação do meu edital, saiu a resolução número 7 do CNJ, que exige 3 anos já. E diz, regulamentar. Regulamenta o que? São 3 anos. Aí vai dizendo que é isso, vai dizendo que é aquilo, papapá e tal. Só que ela dizia o seguinte, que ela valia para concursos publicados com edital publicado anteriormente, ou seja, o meu tinha sido publicado antes dessa resolução. Mas mesmo assim eu levei uns 50 dias, quase 2 meses para assumir, porque eu não tinha as atividades jurídicas, né? Eu em 9 dos 14 aprovados, 9 não tinha. Muita gente, né? Muita gente. Acabou que a gente fez um recurso administrativo e tal, todo mundo fez conjunto, recurso e tal, aí fomos juntando estágio, juntando isso, juntando aquilo. Sei que eu também não aceitou, né? Graças a Deus, né? Senão eu não estaria aqui falando com você e nem que a equipe Bira aqui, né? Me dando apoio, né? Então deu tudo certo. Foi isso, até foi uma vitória isso após a vitória. Porque ainda fiquei com aquele negócio, né? De não assumir, não vai assumir. Foi difícil, mas deu certo. Então a dica que eu dou, se é que eu posso dar essa dica, para mim funcionou, é tentar se conhecer. Qual o melhor horário para você estudar? Porque cada caso é um caso. E ser muito sincero, né, com si mesmo. Ser sincero. Acho que falta muito, acho que nos jovens, principalmente, que são mais rápidos, né, principalmente a informação hoje em dia está aí. As pessoas não têm paciência nem para se conhecer, né? Não querem perder tempo, né, com nada, que é o que eles falam. Isso aqui foi, isso não é legal. Aí vai pulando e acaba, a vida passa rápido, né? Isso que eu vejo é muito expert e, tipo assim, muito perito e conhecimento superficial. Perito de conhecimento. É impressionante. Você vê tudo, sobre tudo, mas superficialmente. Assim com os relacionamentos, né? Estão sendo todos vários superficiais, né? Então, tipo, tá muito isso, né? Eu vejo nossos filhos, né? Muita coisa, mas nada aprofundado. Muita informação e... nada relevante, né? Não, nada. Nada muito. E eu acho que o maior desafio da gente, né? Da nossa geração e da deles, né? Porque a gente teve que se adaptar, né? Hoje em dia até os processos são todos eletrônicos. Essa realidade é ver o que importa e o que não importa, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? Quando você vai navegando na internet, né? Aí vira, filho. Presta atenção, não. Papai vai brigar com você.
Papai briga com você. Você perde muito tempo no celular vendo o que não importa, só vendo fofoca, vendo coisa. Vamos focar no relevante, aprofundar, nada de conhecimento superficial, ser um especialista na tua área. Tá entendendo? É isso. Você, tipo, eu não gosto de assistir aula, mas eu prefiro aprender sozinho. Mas é o meu jeito. Tem gente que gosta de assistir aula. Vários E é impressionante isso. A gente estava assistindo o Fantástico e a gente foi surpreendido, né, com uma reportagem muito bonita de um autista que tinha um sonho, né, de conhecer o Coldplay. Né? E o pai dele impressionado, né, talvez nem tivesse conhecimento, né, não sabia. E ele viu o filho conversando com o Chris Martin, né, em inglês. Ele não sabia bira. E ele não sabia, nunca frequentou aulas de inglês. E o filho dele conversando em inglês. Então ele aprendeu inglês sozinho. Porque ele era apaixonado ele morreu pelo Coldplay, então aprendeu todas as músicas e aprendeu realmente inglês com a musicalidade, né? Transformando, né, as pessoas. Então até uma pessoa que tem um grau altíssimo, né, que é no caso dele de autismo, não socializava, e ele no meio da multidão, que a artista não gosta de multidão, não gosta de barulho, e ele cantando assim, parecia que, até eu falei, o cara, Cleiton, ele não tá enxergando ninguém, ele só tá focando, ele só tá vendo a banda, né, e é sobre isso, né, falo aqui, que é uma das coisas que eu mais admiro em você, é essa questão de você realmente, poxa, cara, tô olhando esse microfone vermelho e eu não vou desviar enquanto eu não conquistar esse microfone vermelho pra mim, né? Só que eu tô com a vontade aqui de olhar pros... Mas se mantenha aqui. O que tá passando? Vontade todo mundo tem, mas vontade ela vem e passa. Isso pra mim é impressionante. Mas não é porque é difícil que você não consegue, né? Então é muito isso que eu acho que as pessoas têm que colocar na cabeça. Gente, é difícil, a vida é difícil, tudo vai ser difícil conquistar o sucesso. Mas É muito difícil. as poucas pessoas que chegam lá, elas chegam exatamente por isso, porque elas, mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo que a jornada é difícil, que são muitos obstáculos, muitas pedras no sapato, né? A gente mais cai do que fica em pé, mas as poucas oportunidades que nós temos de ficar em pé, a gente realmente se agarra em qualquer lugar para se manter, né? Então, é isso. Eu acho que é você olhar sempre de forma muito positiva para o que o universo tem para te dar, né? Não é sorte, nunca vai ser. É verdade. Né? E até nesses podcasts, nos episódios anteriores, em alguns deles, a gente já viu isso aqui. Por exemplo, eu lembro de uma passagem que eu tinha 15 anos, que eu me lembro perfeitamente. Minha mãe, não guardo isso como exemplo. Não de maneira pejorativa, na verdade. Então, tipo, nem rancor, nem mágoa. Eu me lembro que, quando chegava para almoçar, a minha mãe perguntava como é que tinha sido o colégio para o meu irmão e para minha irmã. Para mim, ela nunca perguntava. Ela tinha reprovado, já tinha sido expulsa. Aí eles começavam a conversar sobre o colégio. O colégio tinha sido isso, prova isso, não sei o que lá, e eu lá mesmo. E o patinho feio? Eu lá merecedor disso. Aí até que chegou uma discussão de não sei o que, e falaram não sei o que de juiz. Foi a primeira vez que eu pensei em ser juiz na vida. Aí eu falei o seguinte, eu vou ser juiz um dia. Né? Tinha 15 anos. Aí minha mãe olhou assim pra mim. O juiz tem que estudar muito. Aí continuou comendo. Pô, juiz tem que estudar muito. Aí tipo, ela tinha razão. Fiquei calado, pá. Né? E hoje eu sou juiz, né? Eu estou juiz, né? Eu não sou, a gente não é o que isso não me representa, né? Eu estou nesse exato momento como juiz. Mas é engraçado isso, acabei de lembrar disso. E teve outra situação também, né? Da diretora do colégio, do curso Ana Fátima, não foi? Foi não? Ana. Foi a irmã da nossa pai, lá no Cristo. Ela chegou pro irmão, né, no supermercado e falou, como é que tá você, meu filho? Você fez o quê? Aí, fiz fisioterapia, tô fazendo isso, eu tenho uma clínica, não sei o que. Isso, irmã, não sei o que.
beleza. Mas era mesmo seu irmão. E o Cleiton nem, ele conseguiu fazer alguma faculdade. Aí ele tinha Graça. Um beijo, tia Graça. Obrigado por sempre acreditar em mim. Aí chegou, Só que não. besteira, te amo. Aí ela acha, o Cleiton Ney conseguiu fazer alguma faculdade? Tia, se eu disser pra senhora que se formou em Direito e é juiz estadual lá no Pará, lá na cidade lá onde a gente nasceu. Ela, meu Deus, é verdade mesmo, que bom e tal, velho. Ele, mano, a cara dela mudou, ó. Derreteu. Tchau, tia. Beijo. É nóis. É nóis. Firmeza. E assim vários, né? É assim, vai. Vários que a gente foi vendo, né? Ao longo do caminho, amigos meus, amigos seus. Então, outra coisa, muita gente vai dizer, até familiar, às vezes não vai acreditar em você. Você é sua própria mãe. É sua própria mãe. Mas acredita em você, que vai dar certo. Se você acreditar e tiver fé e perseverança, vai dar certo. É o primeiro passo, né? É acreditar. E não só acreditar, fazer por onde, né? Correr atrás. É isso. E aí? Pois, parabéns. Muitos anos. 43 anos. 43 anos. Que Deus te dê muita saúde, Copinho de monte. muitos músculos. Estamos tentando, pelejando. Eu vou levar o Bira ainda pra malhar. Vira. Bira vai malhar, vai entender. Perder a pochete. É sinal de beleza, né? Teve um investimento aí, né? Foi caro. Veio caro, muito almoço, muita janta. Ele vai para não. Deus te abençoe.